Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Olá, estamos de volta, eu e Tayana Conrad, com as principais notícias aqui do Parlamento Paulista, Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, a deputada Adriana Borgo, do Partido PROS, é autora do projeto de lei 686 de 2020, que institui aos policiais militares e civis, bombeiros militares e agentes penitenciários o direito ao pagamento de meia entrada em estabelecimentos ou casas de diversões, praças esportivas ou similares que promovam espetáculos de lazer, entretenimento e difusão cultural, Tayana. A parlamentar justificou que considera que a categoria sofre um grande impacto em suas rotinas no aspecto psicológico, afirmando ser um dever proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar aos nossos profissionais de segurança pública. O projeto segue em tramitação aqui no Parlamento Paulista. Projeto importante aí para você poder acompanhar. E vamos a mais uma entrevista, Tayana, agora com mais um prefeito. A gente vai falar com Isael Antônio Fernandes, ele é o Tchem, prefeito reeleito da cidade de Adolfo, município de cerca de 400 quilômetros da capital paulista. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho, que agora o prefeito está longe, em 400 quilômetros, a gente quer saber como é que está a situação lá, mas é uma cidade importante, viu? Uma cidade bem legal, é importante você acompanhar com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação com o prefeito. Mas olha, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o plano estratégico para o quinquênio 2021-2025. Entre as metas figura o investimento de 46 bilhões de dólares em exploração e produção de petróleo nos próximos 5 anos, dos quais 32 bilhões de dólares serão direcionados à camada pré-sal. Nos próximos 5 anos está prevista a entrada em operação de 13 novos sistemas de produção, sendo todos alocados em projetos em águas profundas e ultraprofundas. Muito bem, e a Petrobras informou que se compromete a reduzir as emissões de gás carbono através de medidas como reinjeção de CO2, que é o dióxido de carbono, e um composto químico constituído nos reservatórios petrolíferos. Pois é, Jeremias, agora a gente vai de entrevista, mas antes de conversar com o prefeito de Adolfo, a gente vai conversar agora com o Oséias Moura. Ele é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Ele vai conversar com a gente sobre o projeto de lei que cria a obrigatoriedade de fisioterapeutas em UTIs em todo o estado. Olha, tema muito importante. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Oséias. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Só corrigindo, eu sou fisioterapeuta clínico e essa temática é de extrema pertinência, principalmente agora nessa pandemia que a gente está atravessando. E a Sociedade Brasileira de Fisioterapia ela tem acompanhado em vários estados tramitações semelhantes. Na verdade, é fundamental a participação do fisioterapeuta nas UTIs 24 horas por dia. Tá certo, Oséias. Então, como é realizado, o tratamento de fisioterapia com pacientes que estão em unidade de terapia intensiva? Explica pra gente. Em primeiro lugar, o fisioterapeuta se deparando com o paciente crítico na UTI, ele vai prover o diagnóstico funcional da mecânica pulmonar, avaliar trabalho da respiração, complacência pulmonar, várias variáveis fisiológicas que, quando comprometidas, elas exigem uma atenção terapêutica específica, seja na ventilação mecânica ou com outros recursos fisioterapêuticos, visando expansão pulmonar, manter vias aéreas pérvias, sem secreções pulmonares, fazer o trabalho de, muitas vezes, readequação do ato respiratório, inspiração versus expiração. Então, tudo isso contribui para que o paciente permaneça menos tempo na UTI e tenha alta numa condição melhor. Tem, inclusive, estudos demonstrando que há menor mortalidade e menor morbidade, de um modo geral, menos complicações e menor taxa de permanência dos pacientes críticos. Ô Zé, nós temos aqui, como anunciamos no início, falando sobre o projeto de lei 137 de 2020, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, e ele diz o seguinte: é obrigatória a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nas UTIs, né? E aí vai dissertando sobre esse tema. Como é que funciona hoje e qual é o que se pretende mudar com esse projeto que o senhor pôde analisar?
Olha, na realidade, essa manutenção do profissional por 24 horas, ela deve ser interpretada mesmo como 24 horas. Uhum. Havia uma disposição do próprio Ministério da Saúde, com a portaria específica, exigindo a presença do fisioterapeuta nos turnos da manhã, tarde e noite. E alguns hospitais se aproveitaram dessa brecha e ofereceram por algum tempo atenção fisioterapêutica apenas até as 22 horas ou até a meia-noite, e deixando muitas horas em descoberto. A presença do fisioterapeuta na UTI, na verdade, ela se justifica continuamente, porque não tem essa coisa, meia-noite o paciente vai ficar curado para adoecer de novo às 6 da manhã. E uma situação crítica, é uma situação geralmente de emergência, não pode esperar, sob pena de até comprometer a própria vida do paciente. Então, é bom que fique bem claro que a correção mesmo é que fique 24 horas, o número de fisioterapeuta por leito é razoável, apesar de um pouco exagerado, em vez de 10 leitos, o ideal seria um número menor de leitos, 6 a 7 leitos seria o ideal, porque são pacientes com graves demandas urgentes, demandas que não podem esperar e requerem realmente uma atenção. O quadro clínico do paciente ele se modifica a cada instante. Então, você monitorizou um paciente, a mecânica pulmonar meia hora atrás, agora, se o paciente tiver feito qualquer alteração da sua hidratação ou se reteve um pouco mais de secreções nas vias aéreas, isso já muda esse quadro, aumenta o trabalho respiratório, exigindo adaptações não só no respirador, mas, sobretudo, na condução geral da função pulmonar, que interage com a função cardiovascular e é importantíssima, é essencial para a sobrevida. Tá certo. Oséias, e explica pra gente, então, como a gente pode explicar para quem está em casa sobre esse atendimento mais completo, então, em UTIs pediátricas e adultas, com um profissional lá para atender diariamente esses pacientes? Veja, os pacientes têm várias indicações terapêuticas. Inicialmente, quando o paciente ele tem uma possibilidade de uma permanência superior a 72 horas na UTI, ele já tem, de uma forma bem simples, indicação de acompanhamento fisioterapêutico. Existe uma síndrome chamada síndrome da imobilização prolongada, ou da imobilidade prolongada. Se qualquer um de nós, sem qualquer doença, resolvermos ficarmos acamados, nós teremos acomodação da função pulmonar, da função muscular global, da cognição, enfim. De um modo geral, nós não fomos designados, digamos assim, para ficarmos em repouso. Nós precisamos de movimento. Então, de início, seria a indicação mais superficial, mais óbvia da atenção fisioterapêutica, é exatamente manter movimento. Então, isso aí, de cara, já é uma grande necessidade. Segundo, os pacientes críticos, a grande maioria, mais de 80%, 90%, tem algum comprometimento respiratório. O gerenciamento dessa função respiratória, o fornecimento de oxigênio, o fornecimento de exercícios para melhorar a expansibilidade torácica, abrir os pulmões, favorecer com que o oxigênio entre de uma forma menos trabalhosa e o paciente elimine mais gás carbônico, isso é um processo fisiológico. O fisioterapeuta, na verdade, ele melhora essa dinâmica da fisiologia, a dinâmica do funcionamento natural do corpo, que no paciente crítico está comprometida. Então, são exercícios, são padrões ventilatórios, são manobras diversas de melhoria da função pulmonar. Esse trabalho ele é realmente essencial e indispensável, frisando bem, 24 horas por dia para 100% dos pacientes. Nós não temos em UTI aquele paciente que dispense a atenção fisioterapêutica. Todos, em um maior ou menor grau, têm essa necessidade e apresentam essa demanda. Agora, Oséias, o projeto é para o estado de São Paulo. E como é que você analisa a situação no estado? Existem cidades, assim, as metrópoles são menos afetadas com grandes hospitais ou é uma demanda geral? Nós temos um estudo recente pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia e detectamos que não só no estado de São Paulo, mas em vários estados brasileiros, nós vemos que em algumas UTIs o funcionamento acontece de manhã e de tarde, às vezes apenas um fisioterapeuta não residente ou não plantonista, ele faz visitas na UTI, isso é precariedade demais, e como o próprio estado de São Paulo é um estado muito grande, nós temos verificado alguns hospitais públicos e privados ainda sem,
digamos, a intervenção do profissional fisioterapeuta 24 horas. Tá? É preciso que realmente, a partir da aprovação desse brilhante projeto de lei, nós tenhamos assegurada a população que precisa de terapia intensiva, assegurada a sua condição de receber atenção fisioterapêutica na sua integralidade. Agora, Oséias, a proposta também contempla, né, a unidade de terapia intensiva neonatal. Como esse trabalho pode ajudar, então, na recuperação desses bebês que nascem prematuros, para melhor recuperação? Veja, a maioria desses bebês prematuros, eles geralmente eles têm a imaturidade do sistema respiratório, eles têm a necessidade de tratamentos mais agressivos, por exemplo, a instilação de surfactante pulmonar. O surfactante é uma substância chamada tensioativa que permite com que os alvéolos fiquem mais abertos. Quanto mais imaturo for o bebê, maior é essa possibilidade. Então, os pacientes que têm essa imaturidade, eles têm um trabalho maior para abrir seus alvéolos pulmonares. E o fisioterapeuta, com suas abordagens, suas intervenções, ele consegue favorecer uma série de procedimentos, uma série de intervenções para abrir esses alvéolos pulmonares e permitir com que esse bebê, ele, enquanto no ventilador, ele tenha alguma maturação, digamos, de uma forma mais assistida, e o contrário disso é uma causa muito frequente de óbito. É claro que não são todos os neonatos que precisam de UTI, e sim aqueles complicados, aqueles de maior prematuridade, e todos esses eles requerem realmente uma atenção fisioterapêutica cuidadosa, diuturna ali. Olha, é difícil até você se afastar desse bebê sob pena de termos uma série de complicações. O ventilador do bebê é diferente do ventilador do adulto, os modos são diferentes. Um bebê ele não vai tolerar muito tempo um mínimo de acúmulo de secreção nas vias aéreas, então isso é fundamental. A garantia das trocas gasosas, absorção de oxigênio, eliminação de gás carbônico, são várias as intervenções que favorecem toda essa dinâmica de normalidade, melhorando a sobrevida, diminuindo o tempo de internação, diminuindo possibilidade de complicações. Sob pena de não termos essa possibilidade de atenção fisioterapêutica, essa criança, esse bebê, ele pode sofrer barotraumatismo, ou seja, é como se o pulmão estourasse como uma bexiga de aniversário de criança, né? Um balãozinho desses, de látex, é muito frágil. Então, um pouco de excesso de pressão já pode causar um dano monumental e comprometer a vida e sobrevida desses bebês. Zé, eu queria saber a diferença da questão da enfermeira e o fisioterapeuta, porque muita gente pode pensar, mas a enfermeira ela não teria capacidade. Qual é o nível de complexidade que um fisioterapeuta estuda em relação à compreensão física, a restauração dos tecidos, dos ossos, enfim, para que ele seja necessário na recuperação, principalmente na UTI, de quem está na UTI? Tranquilo, nós temos acompanhado a formação do profissional de saúde no Brasil. A enfermagem ela tem um papel fundamental, que é o papel de cuidar, o cuidado geral, que envolve não só a higiene, o banho no leito do paciente, a administração de todos os medicamentos injetáveis. O cuidado de enfermagem ele está muito bem definido classicamente nos tratados, e é como se faz realmente no país inteiro. Agora, a intervenção fisioterapêutica, houve uma ultra especialização do fisioterapeuta no que diz respeito ao seu mistério profissional, ou seja, cuidar da saúde funcional humana. Então, no mistério da saúde funcional, a gente vê o seguinte, que a função respiratória, a função cardiovascular, a função muscular, elas exigem estudos bem diferentes daquele do colega profissional de enfermagem. O fisioterapeuta estuda cinesiologia, que é o estudo do movimento, ele estuda biomecânica, ele estuda a patologia, ou seja, disfunções, ele estuda clínica. Então, dentro do bojo assistencial do fisioterapeuta, ele tem realmente este preparo focado para promover a saúde funcional. Qualquer disfunção que comprometa órgãos e sistemas com relação à cinesia humana, e cinesia a gente está falando de movimento, a indicação do fisioterapeuta. Houve realmente essa grande evolução nesses últimos 50 anos,
No mundo inteiro, eu já visitei várias UTIs fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, e o papel do fisioterapeuta está muito bem consolidado, não só na questão da assistência ventilatória em si, na monitorização da mecânica pulmonar e como conduzir a mecânica pulmonar desses pacientes, então, não só recém-nascidos, mas também crianças e adultos. Essa visão respiratória, esse foco no sistema neuromusculoesquelético e suas disfunções é competência não só legal, mas também científica, acadêmica do profissional fisioterapeuta. Tá certo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como a fisioterapia pode ajudar a reduzir sequelas de pacientes que passam muito tempo internados numa UTI. Assim, quando acontece o comprometimento, veja, as complicações, as sequelas mais comuns do paciente internado em UTI, nós temos, por exemplo, úlceras crônicas, úlceras de pressão, muitas vezes o paciente sendo mantido na mesma posição durante muito tempo, ele vai requerer uma atenção fisioterapêutica que acelere esse processo de cicatrização. Hoje os recursos fisioterapêuticos, com laser terapia, terapia neural, uma série de procedimentos acelera de sobremaneira, muitas vezes, uma úlcera que se curaria espontaneamente em 3 meses, 4 meses, muitas vezes a gente consegue fechar em 3 a 4 semanas de uma forma completa, com a cicatrização, de uma pele renovada, de uma pele sadia, mantendo a normalidade e reduzindo o risco de infecções. Os pacientes agora, principalmente agora na pandemia de Covid-19, nós temos assim muitos comprometimentos da função respiratória. E o comprometimento da função respiratória, ele vem com processos restritivos e processos obstrutivos. Essa expressão que a gente ouve muito falar de pessoas internadas, fulano tem uma pneumonia com padrão em vidro fosco, isso é nada mais, nada menos do que um processo inflamatório grave sobre o sistema respiratório e que deixa a dificuldade, a principal sequela é a dificuldade de dilatar volumetricamente os pulmões após a infecção. Então, o fisioterapeuta dispõe de um arsenal de exercícios e de estimulações específicas, manipulativas, muitas delas utilizando equipamentos sofisticados, incentivadores eletrônicos, computadorizados, para ganhar realmente esta expansibilidade tóraco-pulmonar. Então, se a gente pensar também numa terceira via, que seria a acomodação do sistema neuromusculoesquelético, aí incluímos pessoas que tenham déficits neurológicos, a recuperação é com o fisioterapeuta, pessoas que têm alterações articulares por muito tempo naquele posicionamento, sem submeter o corpo à sua carga, ao seu próprio peso, isso traz uma inadequação onde o indivíduo perde a sua própria tolerância de carregar o próprio peso. A pessoa precisa de ajuda para caminhar. Então, o fisioterapeuta vai prover toda essa transição para uma vida normal novamente. É um trabalho que não é feito jamais numa academia de ginástica. É um trabalho feito por um fisioterapeuta que tem a competência nos métodos de cinesioterapia e compreenda bem a dinâmica do paciente criticamente doente. Então, essas sequelas não podem ser tratadas como um caso comum, banal, digamos, de uma sequela pulmonar ou de uma asma brônquica da infância. São situações merecedoras de não só um diagnóstico reiterado, a medida reiterada da função pulmonar, avaliar se tem processo restritivo, processo obstrutivo, processo misto, e ainda se esses processos são leves, moderados ou graves, esperando-se o ganho através destes tratamentos que são bem individualizados. Eles não são protocolares. Cada demanda clínica vai ter o seu tratamento clínico fisioterapêutico específico. Estamos conversando com Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, comentando aqui sobre o projeto de lei 137/2020 de autoria da deputada Janaína Pascoal, que prevê a obrigatoriedade de presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nas UTIs, né? Isso no estado de São Paulo. E qual é o prejuízo, Oséias, que quando a gente não tem um mínimo de fisioterapeuta, por exemplo, na UTI, para o paciente? O primeiro prejuízo e mais grave, mais óbitos. O segundo, em ordem de importância, mais complicações. Terceiro, mais sequelas. Então, os danos da ausência do profissional fisioterapeuta na UTI, nas UTIs de um modo geral, de adultos e crianças e neonatais, infantis e neonatais,
é monumental. A gente pode dizer que uma UTI que não tenha fisioterapeuta, ela está promovendo genocídio, certo? É muito grave realmente. A gravidade desses pacientes é de saltar aos olhos. Nós temos, claro, situações mais eletivas, crianças que têm menos prematuridade e, assim, talvez demandas menores. Mas, de um modo geral, quando são realmente pacientes que tenham comprometimentos expressivos da mecânica pulmonar, que aumenta o trabalho, há uma maior exigência dos músculos respiratórios, isso leva à fadiga precocemente. Então, é devastador, é realmente dramática a ausência do profissional fisioterapeuta nas UTIs. Tá certo, doutor Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e já estendo o convite para próximas oportunidades. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço, fico ao dispor de vocês. Muito bem, se esse projeto for aprovado e virar lei, ele volta aqui para a gente acompanhar, né? Porque a gente acompanha aí a tramitação e todas as consequências dos projetos aqui do Parlamento Paulista. Vamos falar agora de uma cidade do interior do estado, Tayana Conrad, e das novidades. Olha só, a Prefeitura de Serra Negra concluiu as obras de pavimentação e os serviços de melhorias do sistema viário da Avenida Antenor Salzano. Ela interliga os bairros Alto das Palmeiras e Colina dos Ipês. No total, foram investidos R$900 mil obtidos pela administração pública municipal por intermédio de emenda do deputado Edmir Chedi, do Democratas, ao orçamento do governo do estado. E de acordo com o parlamentar, esse recurso financeiro também será utilizado para o recapeamento de algumas ruas em diferentes bairros da cidade. As ordens de serviço para a execução das obras e dos serviços com terraplanagem São Lucas, vencedora no processo licitatório, foram assinadas em junho deste ano. Pois é, o parlamentar explicou, portanto, que no total foram 4 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, além de sinalização, segurança, ou seja, bastante obra ali em Serra Negra, que, se eu não me engano, Tayana, é um município não de interesse turístico, mas uma estância turística, um lugar muito legal também para as pessoas visitarem também. A gente daqui a pouquinho vai falar com mais um prefeito da cidade de Votuporanga, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, mas por enquanto a gente segue aqui com as principais notícias do Parlamento Paulista, né? Olha só, o deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, destinou por meio de emendas parlamentares recursos para melhorias nos prédios de escolas estaduais situadas em diferentes bairros na Zona Leste paulistana e municípios de Ferraz e Vasconcelos. O valor total é de R$900 mil e será distribuído entre 4 escolas da região para obras como reformas em banheiros danificados, pintura, conservação de prédios, situação precária e quadras de esporte impróprias para serem utilizadas. Em seu segundo ano de mandato, o deputado Dr. Jorge do Carmo já atendeu demandas de dezenas de municípios paulistas com suas emendas parlamentares elaboradas a partir de reuniões com lideranças populares e de autoridades para definir a destinação do recurso pleiteado. Muito bem, Tayana, a gente tem conversado com bastante prefeitos aí depois da eleição é interessante porque cada um traz alguma novidade. Agora, um ponto em comum que eu vi entre os prefeitos é como eles querem levar para as suas cidades polos industriais e também, enfim, unidades industriais. A gente conversou, por exemplo, com o prefeito de Brotas, reeleito, e Brotas, ele diz que 45% vem do turismo, mas ele quer também indústria. Eu acho interessante essa preocupação, como a gente já sinalizou no início aqui do jornal, né? Porque essas cidades interioranas, elas precisam desse incentivo. E muitas vezes, por isso essa conexão com o parlamento, com o executivo, porque muitas vezes as pequenas cidades não têm recurso, então precisa de uma intervenção mais forte da mão do Estado, do governo federal, para acelerar o processo nessas regiões, né? Exatamente, uma sequela que essa pandemia trouxe para a gente, né, Jeremias, e para todos os municípios, foi realmente a queda na geração de empregos. Então, a gente vê também outro ponto em comum entre as secretarias e as prefeituras, é que elas querem trazer a tecnologia também a seu favor e montar aí novas empresas e ajudar também as pessoas que ficaram desempregadas a empreender, né? Exatamente. Olha, você falou de desemprego que atinge um recorde, notícia de hoje na imprensa, de 14,6% e afeta 14 milhões e 100 mil brasileiros, né? Agora, o que a gente tem conversado aí com os prefeitos é exatamente essa iniciativa. Esse é o segundo prefeito que eu vejo falar sobre a Univesp, que é a Universidade
do estado de São Paulo. FATECs, né, o prefeito de Adamantina explicando que levou para lá uma cidade com apenas 25 mil habitantes, levou uma faculdade de tecnologia. Então, eu acho isso extremamente interessante, porque hoje, com a tecnologia, o que acontece? Você consegue, se a pessoa está num local rural, por exemplo, ela consegue, com a tecnologia, estudar pela Univesp, que é a universidade que tem cursos digitais para... com a Unicamp, com a USP, com as universidades paulistas, com cursos bastante relevantes. Então, é isso. O importante precisamos de muita inovação agora para 2021 para recuperar a economia. Mas olha só, nós vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, agora conversar com o professor Emerson. Ele é eleito da cidade de Jaboticabal e vai nos falar sobre as perspectivas para a gestão da cidade para os próximos 4 anos. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alesp. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E eu queria começar essa nossa entrevista, prefeito, questionando realmente sobre os principais desafios, né, da administração da cidade. A gente sabe que a gente passou por um ano atípico, então a gente está questionando todos os prefeitos sobre agora os próximos passos para a retomada de economia, enfim, o que você tem para contar para a gente? Bom, Tayane, mais uma vez, então, agradecendo a oportunidade. Nós estamos com uma situação que não é diferente de nenhuma cidade do Brasil, né? Claro que cada cidade tem uma peculiaridade, mas a nossa também não é diferente do que está acontecendo. Ou seja, o endividamento público, que ele é alto, uma queda na receita provocada pela pandemia, mas associada também a alguns desordenamentos, né, durante um período de gestão, porque nós temos que pensar também que a gestão não começou no período da pandemia, antecedeu inclusive a pandemia. E aí, com a pandemia, as coisas começam a configurar começaram a configurar um pouco mais com dificuldade. Então, isso vai cair circunstancialmente o ICMS, né, das arrecadações. Em Jaboticabal, nós temos uma uma particularidade, que é a questão da crise hídrica, que não tem a ver apenas com o abastecimento da nossa bacia hidrográfica aqui, mas também tem a ver com a infraestrutura do nosso departamento de água, que é municipal, e que ao longo dos anos ele veio sofrendo algumas negligências e, ao mesmo tempo, uma falta de critérios para o planejamento da manutenção da estação de tratamento de água e da distribuição de água no município, a tal ponto hoje que nós temos mais de 14 mil residências no município, num total de 33 mil que sofrem com a falta d'água por dias, né, e bairros que estruturalmente têm falta d'água já de alguns anos. Nós temos aqui a questão, essencialmente, da queda da compra de insumos no setor da saúde, principalmente com equipamentos de proteção, que são necessários e indispensáveis para este momento da pandemia, não só do momento que se iniciou ali em março, mas preferencialmente agora na questão da segunda onda. Então, nós estamos com essa defasagem nos insumos. E, com isso, nós temos, claro, uma dívida já acumulada, né, um restos a pagar acumulado que vem, historicamente, com a Previdência do município, que tem uma dívida astronômica de mais de 600 milhões, só lembrando que o orçamento da cidade beira aproximadamente 310 milhões, então nós temos uma dívida astronômica, que também não é diferente dos outros municípios e estados, mas a nossa aqui é enorme, nós temos que dar um jeito, né, fazer a lição de casa. E, ao mesmo tempo, um limite prudencial, que principalmente com folha de pagamento da prefeitura, que beira aí quase o limite prudencial de 53,9, nós estamos aproximadamente com 50,9, né? Então aí nós estamos no limite quase beirando o limite prudencial da folha de pagamento. Então, com todas essas situações, nós temos que atuar criteriosamente no combate à pandemia, com medidas sanitárias, que não afete o nosso comércio, uma vez que já está extremamente afetado, que a gente mantenha uma regularidade das ações sanitárias com o funcionamento do comércio, seguindo sempre o protocolo do governo federal e também dos decretos do estado, do governador.
E a questão da falta d'água, né? Porque uma vez que a água como saneamento é um dos elementos mais importantes nessa questão do próprio saneamento, das próprias medidas sanitárias, nós temos que atacar pontualmente. E aí, lembrando que nós temos essas dívidas, então fazer algumas reduções das contas que nós temos na administração pública, reduzir alguns gastos, reorganizar a administração financeira e trabalhar com um número efetivo de cargos comissionados o mais baixo possível para a gente poder ter um fôlego financeiro e conseguir fazer os investimentos. Pois é, prefeito, recursos menores para já 2021 e aí de 2021 para 2022 tem que gerar emprego, fazer a economia girar para gerar mais tributos e mais recursos. E com esta demanda aí sobre a questão da água, né? Como é que o senhor pretende mexer com isso, uma vez que os recursos estão mais escassos? Bom, Jeremias, no nosso planejamento ele começa da seguinte forma. Primeiro que a questão aqui em Jaboticabal, o recurso hídrico não é só relacionado à bacia hidrográfica que está um pouco comprometida por causa do problema ambiental, né? Nós tivemos aí ao longo de 15 anos, um pouquinho mais, uma falta de olhar mais cuidadoso com a estrutura ambiental, ou seja, reflorestamento de nascentes, manutenção dessas nascentes, formação de bacias artificiais, né, ou então de tanques artificiais para a captação de água. Para quem nos ouve, só para vocês terem uma ideia, a nossa captação de água aqui, ela vem de um córrego chamado Córrego Rico, que é abastecido por mais de 110 nascentes, que compreende a divisão de 3 municípios, Jaboticabal, Taquaritinga e Monte Alto, que são cidades vizinhas. E 72% do abastecimento da nossa cidade é dessa bacia hidrográfica. Então, com o descuido das nascentes, nós vamos ter de reflorestar essas nascentes, uma vez que nós temos em nossa cidade uma importante universidade, que nós vamos contar essencialmente com ela, que é a Unesp. A Unesp é hoje o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa artéria de oxigenação aqui para o município. Então, nós temos aqui excelentes profissionais. Outra medida que a gente consegue resolver parcialmente e aí equilibrar esse desabastecimento hídrico na cidade é com a perfuração de 2 poços profundos, que aí nós atingiremos os lençóis freáticos, né? E até depois conseguir atingir uma parte do aquífero para abastecer a cidade. Claro que com uma consciência ambiental, consciência responsável do uso da água, né? E também com políticas públicas relacionadas ao uso consciente da água e também dos recursos naturais aqui da cidade, com a questão do lixo e tudo mais. Então, se a gente conseguir 2 poços profundos, nós já praticamente conseguiremos resolver consideravelmente esse desabastecimento hídrico, tá? Porque aí a outra parte para resolver totalmente é a rede de distribuição, que aí é um problema maior, porque envolve a abertura de ruas, instalações de novos encanamentos, uma logística de distribuição melhor, diminuição no recurso dos gastos com energia para o abastecimento, uma vez que hoje nós gastamos cerca de quase 27%, se não me falha a memória, dos recursos que são arrecadados pela nossa autarquia pública do Departamento de Águas, 27% com energia elétrica. Então, a gente tem que repensar o uso de uma energia mais ambientalmente correta e também que nos dê essa economia. E refazer a revisão de contratos, porque nós temos aqui prestadoras de serviços extremamente importantes para o município, mas pensar que nós temos também um corpo técnico extremamente competente para fazer o que hoje essas terceirizadas fazem. É a lição de casa, né? Falar aqui de uma maneira bem metafórica ou esdrúxula é o seguinte, você, a partir do momento que não tem tanto dinheiro, começar a já não comer mais fora de casa, comer mais dentro de casa, fazer mais o almoço, pensar de que maneira que você pode economizar um ou outro gasto sem prejudicar o andamento da sua vida. Então, nesse sentido, nós vamos o quê? Cortar os aluguéis que a prefeitura hoje paga, né? Então, trazer esses departamentos para dentro da estrutura da prefeitura, uma vez que vai ficar um pouco apertado, mas até regularizarmos algumas situações. Os cargos comissionados diminuir, para que a gente possa ter um fôlego, e, ao mesmo tempo, fazer a revisão de contratos, até, quando eu falo revisão de contratos, se for necessária a ruptura unilateral de alguns contratos e trazer os serviços para o município. Com isso, a gente consegue já ter um fôlego, né? Fazer um diálogo com a Câmara Municipal, que é extremamente importante. O Poder Legislativo aqui é o que nós consideramos sumariamente importante para que nós consigamos, através até
no momento do repasse do direito da Câmara, de que a Câmara faça uma economia para que a gente também possa ter um uso consciente, mesmo sabendo que os poderes são distintos, mas a Câmara tem feito aqui um trabalho importante de devolução dos recursos no final do mandato tal, e que a gente consiga fazer isso. E aí, é claro, com a equipe técnica que nós temos na transição de governo, já estudando imediatamente os pontos nevrálgicos dessa distribuição de água. Então, se pelo menos a gente conseguir um poço profundo em 2021, que é o que nós almejamos, nós já reduzimos aí a crise hídrica de 50%, né? E, consequentemente, vamos trabalhando para os outros. E os insumos que são necessários, porque esses insumos, assistência social, que vai precisar amparar cada vez mais através dos CREAS e CRAS que nós temos aqui, a sociedade, que o desemprego em Jaboticabal é alto, como no Brasil, e trabalhar com os nossos comerciantes, os nossos industriários, porque aqui em Jaboticabal nós temos uma rede significativa, o que a gente chama de mapa de crescimento econômico, muito importante, que é o mapa da agricultura. Jaboticabal é uma cidade autorizada pelo Ministério da Agricultura na produção de biofertilizantes, fertilizantes defensivos agrícolas, farmacêutica animal e também nutrição animal. Então, nós temos aqui uma rede de mais de 15 empresas muito eficientes nesse sentido, que gera hoje cerca de 33% da mão de obra do município. E aí, essas empresas têm interesse em crescer porque elas, diferentemente do que aconteceram com outras no Brasil, esse segmento teve um crescimento importante mesmo com a pandemia. Até houve aumento de algumas delas de 7% a 18%, aproximadamente. E elas querem crescer, tanto do aspecto geográfico, territorial, quanto no aspecto técnico, também na ampliação de pesquisa. E uma vez que nós temos a Unesp, a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do município, que fornece a mão de obra especializada técnica para a produção do conhecimento dessas empresas, que depois, por sua vez, gera a mão de obra mais basilar, que é aquela mão de obra que não requer tanta especialidade ou tecnicalidade, nós temos aqui, então, a condição de fazer com que essas empresas cresçam, uma vez que nós temos área ociosa no município para poder oferecer para essas empresas para que elas tenham crescimento. Prefeito, a gente ainda tem bastante questões aqui, queria falar um pouquinho de saúde, emprego, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma aceleradinha. A Tayana tem uma questão. Sim, eu tenho uma questão. O senhor, que além de prefeito, né, o senhor é professor. Então, eu queria fazer um questionamento quanto a essa parte da educação. A gente sabe como a educação foi comprometida esse ano, infelizmente, em todos os municípios por conta da pandemia. Então, eu queria que o senhor falasse o que trouxe de mudança a pandemia, o que vocês pretendem na área de educação para o próximo ano. Bom, nesse sentido, Tayane, o que a gente pretende primeiro, seguir o protocolo do Estado, que hoje autoriza uma capacidade de 30% a 35% do retorno. Mas com essa nova onda da pandemia, muitos municípios têm aguardado o posicionamento do governador e também do secretário estadual da Saúde de como será tomado, né, com essa questão da segunda onda. Provavelmente, ainda nesse momento, nós vamos manter seguindo os protocolos do Estado. Já estamos dialogando com a nossa rede aqui municipal de educação para que melhore a estrutura de atendimento de aulas remotas com os nossos alunos e também distribuição de material. Nós temos um problema sério aqui em Jaboticabal, que muitos alunos não têm internet. Então, a gente vai fazer um trabalho com o Ministério Público inicialmente, para que possamos fazer contratos emergenciais aqui para atender essas crianças. Claro que com uma comissão formada por civis, por entidades de classe, por associações que vão acompanhar, inclusive, esses investimentos, para que essas crianças tenham acesso à internet. Claro que é para uso escolar, né? E enquanto isso, melhorar a estrutura da rede, que a nossa estrutura de rede tecnológica aqui no município, ou seja, a parte de informática, computadores, de dados, de transmissão de informações, né? O que a gente chama aqui de fibra ótica, ainda no município é precário. E nós temos hoje uma gama de empresas ofertando, através da concorrência, bons sinais de internet a preço baixo. E aí, então, fazer com que essas redes estejam conectadas. Isso na parte pedagógica, para que os nossos alunos
do segmento fundamental 1 e 2 não sejam prejudicados. No ensino infantil, uma vez que as creches não estão sendo atendidas, é ofertar, além dos serviços técnicos pedagógicos que a própria creche já fornece, é manter as nossas famílias amparadas, porque muitas dessas famílias perderam seus empregos e precisam, inclusive, da alimentação. Então, é fortalecer um pouco mais a rede assistencial, fazendo um trabalho importante e trabalhando na interface entre Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação no município, até para que as mães tenham condições de poder atuar nas suas atividades, mas as crianças também não fiquem desamparadas. Então, diante dessa proposta, seguindo as medidas sanitárias também com a Secretaria da Saúde, pensando aí uma forma, e isso nós estamos discutindo ainda qual é a melhor forma, não tem nada definido, nós estamos ainda em 25% do caminho, vamos dizer assim, de que maneira que a gente poderia acolher algumas crianças para que as mães que estão realmente na necessidade máxima de trabalho possam trabalhar e ficar tranquilas quanto ao cuidado com as crianças. Mas tudo isso com medidas sanitárias, respeitando os protocolos, respeitando as orientações que nos são passadas, né? Tá certo, eu queria agradecer a sua participação, professor Emerson, prefeito eleito da cidade de Jaboticabal. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço você, Tayane, agradeço ao Jeremias, agradeço a todos os queridos e queridas ouvintes aqui da Rádio Alesp. Desejo um sucesso enorme para vocês e que 2021 a gente venha com muito mais saúde, que essa pandemia cesse, que Deus nos ilumine para que as vacinas cheguem o mais rápido possível e nós possamos voltar ao normal antigo e não manter mais esse novo normal, né? Então, o que eu desejo para todos nós, que nós tenhamos uma recuperação econômica, de saúde, de vida, com mais qualidade para 2021 em diante. Muito bem, e a gente deseja muito sucesso ao prefeito Emerson também lá em Jaboticabal, com desafios grandes aí pela frente. Mas tem muitos prefeitos que não foram eleitos ainda. E domingo, Tayana Conrad, é dia de eleição de novo para 60 cidades brasileiras. Olha só, o segundo turno das eleições municipais de 2020 será disputado neste domingo, dia 29 de novembro. Ainda em razão da pandemia de Covid-19, em parceria com entidades médicas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai seguir o Plano de Segurança Sanitária, eleições municipais de 2020, que visa reduzir ao máximo o risco de contágio do novo coronavírus durante o processo de votação. E o TSE incorporou nas eleições deste ano rotinas comuns e obrigatórias ao dia a dia da reabertura das atividades econômicas, como o uso de máscara, proteção individual e higienização constante das mãos com álcool em gel. Elaborou também um novo processo de votação, limitando o contato entre os voluntários e entre os mesários e os eleitores. Para votar no segundo turno das eleições de 2020, uma das dicas é que diante da necessidade de assinar o caderno de votação, o eleitor deverá levar a sua própria caneta para a sessão eleitoral. O horário de votação também foi ajustado nesse período. A votação começará às 7 horas da manhã e irá até às 5 da tarde. Pessoas idosas poderão votar preferencialmente até às 10 da manhã. E ao entrar no local de votação, o eleitor deve estar usando máscara de proteção e terá que apresentar obrigatoriamente o seu documento original com foto, ou o RG, ou a Carteira Nacional de Habilitação. O título eletrônico de eleitor. Respeitando a distância de 1 metro do mesário, ao contrário do que costumava acontecer, desta vez o documento não será entregue em mãos. Basta a exibição da identificação no momento. Pois é, na hora de chegar lá, não precisa passar ele pega o seu documento, aí devolve, né? Mais uma chance de contágio. Mostrou direitinho, mas não esquece de levar, porque às vezes a pessoa leva só o título, não tem a foto, aí precisa da foto, né? Então leva a foto, leva o título. Se já tiver eletrônico, facinho, é só apresentar eletronicamente. Exatamente, e para quem quer justificar, como faz? Pois é, a justificativa aí tem que estabelecer todos os critérios. Olha, quem não puder comparecer ao segundo turno das eleições municipais de 2020 poderá justificar a ausência pelo celular, utilizando o e-título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. A funcionalidade foi incluída no programa que já era utilizado nas eleições passadas como versão digital do título de eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o aplicativo já está instalado em mais de 4 milhões de aparelhos. A Corte Eleitoral informa que a ferramenta é a mais baixada nas principais lojas de aplicativos que atendem os aparelhos com os sistemas Android e iOS. Mas atenção, o aplicativo poderá ser baixado até o final da noite de sábado, dia 28 de novembro. No dia da votação, em 29 de novembro, não será possível baixar a ferramenta, segundo o TSE.
O eleitor que poderá utilizar a justificativa é aquele que atende um dos critérios permitidos para não votar, que é a ausência no domicílio eleitoral no dia da votação. Pelo computador, o eleitor poderá utilizar o site oficial www.justifica.tse.jus.br para fazer a justificativa a partir de segunda-feira, dia 30 de novembro. A opção de justificar nas eleições municipais de 2020 estará disponível única e exclusivamente durante o horário de votação, no próximo domingo, dia 29 de novembro, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Segundo o TSE, o aplicativo e-título usado para justificar permite ainda ao eleitor que emita certidões de quitação eleitoral, ou seja, de que ele está em dia nas eleições. Com a ferramenta, o eleitor também pode consultar o endereço do local de votação e outras informações eleitorais importantes. Então, se você não baixou ainda, já baixa, porque olha, só até dia 28. Não deixa para o dia, não, porque daí vai congestionar o sistema. Aliás, você nem vai poder, segundo a informação, né? Então, você já no dia 28, já hoje, já aproveita, baixa o e-título, faz tudo direitinho, já vê onde você vai votar. Isso, claro, para essas 60 cidades que nós estamos tratando. Vamos a mais uma entrevista agora, Tayana Conrad. Vamos falar com o prefeito da cidade de Votuporanga, interior paulista. O senhor Jorge Seba, ele fala sobre as metas de gestão do seu mandato para a cidade. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E já me corrige se eu falei o sobrenome do senhor correto. Boa tarde. Boa tarde ao Jeremias e a Tayana Conrad. A Tayana, Jorge Seba. Jorge Seba, pois o Seba, não. O sobrenome. Isso. Votuporanga... Boa tarde, é um prazer falar com a Rede Alesp. Estou à disposição para essa live. É com grande prazer que a gente está procurando já divulgar os nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre a eleição e o que virá daqui para frente. Prefeito, já começa situando a gente em Votuporanga, né? Tá longe de São Paulo. Que região que vocês estão? Votuporanga está na região noroeste do estado de São Paulo, distante 518 quilômetros do centro da capital, vamos dizer assim. Ela é uma cidade que pertence à grande região administrativa de São José do Rio Preto, né? Mas é uma cidade líder aqui da região nossa, com 95 mil habitantes estimados. Muito bem, estou vendo aqui no mapa, pertinho de São José do Rio Preto, região quente e região boa aí, hein? É uma cidade muito conhecida pelo carnaval, né? Sim, temos entre as nossas peculiaridades turísticas os grandes eventos de carnaval que são realizados aqui, mas temos outros também, viu? Você sabe que aqui em Votuporanga o pessoal gosta de promover bastante a cidade. Então, nós temos o FLIVE, né, que é o Festival Literário, que é bastante interessante. Temos outras ações aqui que divulgam o nome da cidade para longe e temos o prazer de divulgar isso, sim. Agora, prefeito, esse é seu primeiro mandato, né? Conta pra gente aí qual é a sua expectativa e quais as suas ações, o que você tem em mente aí para os próximos 4 anos? A expectativa é de um momento que virá, né, que será encarado por nós com muita seriedade. Esperamos que não seja tão grave o que se propaga por aí, mas estaremos preparados para um momento difícil, mas encarar com muita serenidade o que virá em termos de economia. Nós temos uma preocupação muito séria, nós vamos falar depois sobre a questão do emprego, né? E as metas principais nossas são essas, né? É a geração de emprego e renda e a proteção social do cidadão, do indivíduo, que é o que nos interessa. Em relação a emprego e renda, prefeito, o que podemos esperar? Nós temos uma situação aqui em Votuporanga que ficou há algum tempo, os últimos 3, 4 anos, ficou paralisada a questão de incentivo a empresas que pudessem construir novas unidades, ampliar instalações, ou sejam daqui, sejam de fora, que possam vir empresas que possam receber áreas, por exemplo. Isso, no passado, a história de Votuporanga industrial, ela sempre foi ligada a isso. As empresas sempre
receberam incentivos, né? E hoje nós temos um parque industrial em Votuporanga bem consolidado, né? Na área de transportes, carroceria de equipamentos rodoviários, que nós temos aqui a indústria Facchini, que é das principais do Brasil, indústria alimentícia, né? Do agronegócio, e uma indústria forte moveleira, são as principais. E elas sentiram essa questão da falta de oferta de incentivos, né? E aí a nossa principal preocupação, aliada a essa questão da pandemia, é oferecer vagas, criar novas vagas para emprego e renda, e agora também, como proposta nossa de governo, é fazer, e já instalar aqui em Votuporanga, um polo de inovação tecnológica. Pois é, a moveleira, o senhor diz relacionada aos móveis. Isso não está vindo da China ainda, né? Porque a concorrência até com os países é grande, né? Tem cidades que às vezes tinham uma determinada economia e de repente vê ela se transformar muito rapidamente, né, prefeito? Não, graças a Deus até tem uma peculiaridade essa questão. A área moveleira, na crise da pandemia, vamos dizer assim, ela não foi afetada, ao contrário, as pessoas deixaram de gastar em eventos, em viagens, em restaurantes, enfim, e passaram a investir no próprio lar. Sim. Ou seja, renovar, né, o seu patrimônio mobiliário, vamos dizer assim, né, os móveis que tem dentro de casa. Então, o que está acontecendo é que as indústrias hoje estão com pedidos esgotados aí até março, abril do ano que vem, muitas com questão até situação de matéria-prima faltando. Então, existe uma alta demanda nesse sentido aí, de móveis para serem entregues Brasil afora. Agora, prefeito, a cidade de Votuporanga foi considerada a sexta economia mais desenvolvida do Brasil em relação à saúde, emprego e educação. O que o senhor considera o maior problema do município de Votuporanga que você vai enfrentar primeiro aí no município? Nós temos que dividir essa pergunta em duas. A questão da proteção social, quando eu disse, nós temos realmente uma área, o acesso à saúde e educação, ela é considerada a primeira no Brasil. Nós temos uma rede muito forte, de capilar, nos bairros, de consultórios municipais. As escolas são muito bem avaliadas, com notas de IDEB muito altas. E nós temos no nosso plano de governo um projeto de fortalecimento, melhoria da qualidade desses consultórios e também fazer uma melhoria também na área do ensino, inclusive implantando em Votuporanga a escola de tempo integral. A outra parte da pergunta, eu falo que é a questão da geração de emprego e renda que nos preocupa, é o que pode vir pós-pandemia, né? Existe exatamente essa preocupação do emprego, que eu acabei de relatar, que nós temos que dar esse incentivo às empresas. Uma outra situação é a questão da habitação popular. Nós temos uma pequena área, uma pequena quantidade, de cerca de 150 famílias, que eles moram em favelas, e nós temos um projeto já imediato, já de agir imediatamente para tirar essas favelas e fazer com que elas ali sejam construídas moradias dignas para aquela população. E um déficit habitacional instalado em Votuporanga de mais ou menos 3.000 habitações. Por quê? Votuporanga é uma cidade que cresce o crescimento demográfico é acima do normal, né? Acima de níveis de região, de estado, até de Brasil. E isso faz com que haja uma vinda, um contingente populacional para cá e precisa de receber a habitação própria. Então, nós vamos buscar para fazer com que isso possa ser equalizado ou minimizado. É uma cidade que tem, como eu disse, uma qualidade de vida, graças a Deus, como você mesmo vem atestando, interessante, e nós queremos, no mínimo, manter e, se possível, melhorar essa nossa busca. Muito interessante. Prefeito, realmente a questão da empregabilidade, a gente vê, mesmo numa cidade como Votuporanga, considerada aí a sexta economia mais desenvolvida do Brasil, com bons índices na saúde, na educação, né? A gente vê essa desigualdade porque é um reflexo do Brasil de uma forma como toda, né? E aí o senhor trazendo essas questões. E na área da saúde, prefeito, porque a gente tem visto um represamento das questões da saúde na população, né? Como é que o senhor está resolvendo isso? A vacina não chegou ainda. A questão da Covid na cidade, como é que está?
Ela não foi altamente impactada. Nós não chegamos, se não me engano, nós tivemos aqui apenas uma questão de uma semana ou duas de ocupação de 100% ou 3% no máximo, e que precisamos mandar pacientes para outros locais. Mas hoje, e numa média geral, desde a pandemia, num índice, vamos dizer, mediano, não é tão preocupante. O que nós temos que procurar sempre acompanhar é fazer com que essa questão da economia não seja dissociada, porque a cidade nossa, como eu disse, é uma cidade de muitos eventos, ela sofreu muito com essa desmobilização e essa demissão que muitas vezes aconteceu, e aconteceu em todas as áreas ligadas a eventos, restaurantes, área de cerimônias, área de festas, enfim, tudo aquilo que Votuporanga tem como um dos seus capitais culturais, né? Ela sofreu demais com isso e agora está retomando. Nós esperamos que essa segunda onda, se houver, esperamos que não haja, mas se houver, ela seja bem administrada e a gente vai procurar fazer com que a economia não seja afetada. Muito bem, nós conversamos com o Jorge Seba, prefeito eleito de Votuporanga, que está a mais de 400 quilômetros aqui da capital paulista. Prefeito, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas observações, muito sucesso aí na sua cidade e na sua região. Tá bem, eu que agradeço, Jeremias. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Muito obrigado. Pois é, final de semana chegando, né? E a gente desejando a você também um bom final de semana. O Jornal da Rede Alesp está chegando ao fim, né? Mas antes de encerrar, nós vamos falar sobre o último final de semana do Cine Buzina, o Drive-In, aqui na Rede Alesp. A Tayana Conde vai trazer mais informações, mais detalhes para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo